Estados Unidos sempre foram considerados uma terra de oportunidades, tanto para os brasileiros que passam aqui pela embaixada, quanto para os que tentam a própria sorte por outros caminhos. É a terra onde as pessoas acreditam que têm as mesmas chances de serem prósperas e de viver com qualidade. O chamado sonho americano, conceito criado em 1931, ainda hoje expressa o desejo de milhões de imigrantes vivendo no país, entre eles mais de 1 milhão de brasileiros. No programa de hoje você vai conhecer quem são esses brasileiros que escolheram viver o sonho americano, agora no Brasileiros no Mundo. Sonho americano. É uma vida muito confortável. Você tem o dinheiro que eu trabalhava como babysitter, eu podia ter uma vida de viagens, de lazer. Eu morava no downtown, morava no centro. Então, assim, eu tinha uma vida muito boa. Em 2007, Mariana Xavier foi para os Estados Unidos estudar jornalismo. Ficou 2 anos, refletiu sobre o que queria para o futuro e decidiu voltar. A maioria das meninas que vão como au pair vão pensando em ficar, em casar, em ter filho. Na verdade, o au pair foi uma ponte para eu conseguir fazer os cursos nas universidades renomadas que eu queria. Ao contrário de Mariana, grande parte dos brasileiros que vão para os Estados Unidos almeja obter o Green Card, o visto norte-americano de residência permanente. Tem até quem cruze a fronteira ilegalmente para se estabelecer no país. A ideia é trabalhar, ganhar dinheiro e melhorar de vida. É a questão da segurança, da organização nos Estados Unidos, das pessoas se sentirem seguras na rua, seguras nas escolas, a qualidade das escolas que eles têm acesso. Não se sabe ao certo quantos brasileiros vivem nos Estados Unidos. Muitos são indocumentados, mas com base nas remessas de 3,5 bilhões de dólares feitas ao Brasil, é possível fazer estimativas. Se você usa essa metodologia, você chega ao número de entre 800 mil e 1 milhão e 200 brasileiros morando nos Estados Unidos. O fluxo de brasileiros para o país norte-americano começa a aumentar na década de 80 por causa da crise financeira no Brasil. Hoje, os brasileiros estão em quase todo o país, mas a maioria se concentra em Massachusetts, Flórida, Nova York e New Jersey. Eles vêm de mais de 16 estados do Brasil. Em geral, os cariocas e paulistas vivem na Flórida, os goianos na Geórgia e os mineiros em Massachusetts. No estudo Brasileiros na América, publicado em 2009, o pesquisador Álvaro Lima traça o perfil dos emigrantes do Brasil nos Estados Unidos. A faixa etária média dos brasileiros é de 35,8 anos de idade. 1/3 possui diploma de escola secundária. As mulheres são maioria, representando 51% da comunidade. 56% dos brasileiros são casados, contra 49% dos americanos, o que mostra que a população brasileira está criando raízes. Em relação a trabalho, a maior parte dos brasileiros está empregada no setor de serviços e na construção civil. Apesar de uma participação menor em atividades científicas e de gestão, há mais brasileiros empregados do que norte-americanos. Em 2007, apenas 3,8% dos brasileiros não tinham emprego. Sonho americano? A atual crise financeira internacional ameaça o projeto de emigração de muitos desses brasileiros, principalmente dos indocumentados. No relatório de atividades 2011, o Ministério das Relações Exteriores informa que 20% dos brasileiros residentes nos Estados Unidos já retornaram ao Brasil. Para falar sobre esse assunto, está com a gente o professor e pesquisador do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, Gustavo Lins Ribeiro. Professor, apesar da crise financeira internacional, ainda há um fluxo grande de brasileiros para os Estados Unidos. Por que isso ainda acontece? Acontece que a migração brasileira para os Estados Unidos já tem, assim, o grande fluxo migratório já tem quase 30 anos. Né? E toda vez que você começa um fluxo migratório e ele se estabelece,
ele não desaparece. As pessoas vão criando interesses, vão aprofundando suas relações nos lugares onde elas vivem e elas vão ficando. É muito comum que o migrante ache que ele vai voltar para a sua terra e fica adiando, fica adiando, fica adiando, e ele vai ficando. E, na verdade, a população migrante vai crescendo também, então vai consolidando a presença dessa população de imigrante no lugar. Então, apesar dos fluxos da economia mudarem, né, de acordo com ciclos, pode ser que no Brasil esteja melhor, pode ser que nos Estados Unidos esteja melhor em termos econômicos, de qualquer maneira, as pessoas vão permanecer porque elas ficam presas aos seus interesses, às suas relações, às suas amizades. Às vezes casaram, tiveram filhos, os filhos têm identidades que são divididas, são brasileiros, mas são americanos, não é? Então, tudo isso pesa, já tem propriedades no país e assim sucessivamente. Então, não é uma resposta direta aos ciclos econômicos, né? Tem muito a ver com a própria consolidação da comunidade de imigrantes. E o brasileiro, ele é bem recebido na sociedade americana? Existe preconceito? Infelizmente, existe preconceito nos Estados Unidos, não há nenhuma dúvida. A linha mais forte do preconceito norte-americano é aquela que separa os brancos dos negros, né? E que historicamente tem se traduzido em conflitos muito sérios. Mas existem outros tipos de preconceitos étnicos e raciais fortes nos Estados Unidos que também atingem os brasileiros, né? Na verdade, o migrante em todos os lugares, em geral, porque podem existir exceções, ele é alvo de preconceito. Depende muito da aparência dele, da classe social dele. Mas, mesmo assim, a coisa básica na experiência no exterior é a língua. Quando você abre a boca e fala, a pessoa vai saber que você é estrangeiro, né? E o estrangeiro, ele sempre causa um estranhamento para quem não é estrangeiro. E esse estranhamento é base de insegurança para o outro. O que será que esse cara pensa? O que será que ele faz? Será que ele acredita nas mesmas coisas que eu acredito? Será que ele gosta da minha cidade, do meu país, da minha cultura, da minha comida, da minha religião, do mesmo jeito que eu gosto, né? Então, é muito comum que o estrangeiro seja alvo de preconceito. O problema é quando essa sensação vira uma política, né? Vira uma ação contra o estrangeiro e contra o migrante, porque aí passa a ser um problema social e os conflitos começam, né? O brasileiro, ele tem facilidade de se integrar na sociedade americana? É uma sociedade muito diferente da nossa? O brasileiro tem alguma dificuldade, sim. Como a gente sabe, né, a língua é sempre um problema, né, e depende do comando da língua inglesa que você tenha quando você migra. Você pode ingressar de uma maneira mais complexa na sociedade americana ou não. Se você fala muito pouco inglês, isso vai dificultar muito a sua vida. Em termos mais amplos, né, há um lugar que o migrante é colocado já objetivamente pela sociedade, pela economia e pela política americanas, né, que é um lugar subalterno. Em geral, as oportunidades em geral, evidentemente que há exceções, as oportunidades melhores em termos de emprego já estão ocupadas, né, ou pelos próprios norte-americanos, especialmente os brancos, e o mercado de trabalho mostra isso, né, a conformação do mercado de trabalho nos Estados Unidos mostra isso, e também
Se você for olhar a cara da elite americana, quanto mais para cima você vai, mais branca ela fica, né? E aqui no Brasil também é assim, não é que os americanos sejam o único país do mundo onde isso ocorra. Então, é difícil de você chegar nos postos mais interessantes, com melhor salário, mais segurança, etc., nesse mercado de trabalho. E além desse desafio do mercado de trabalho, de alcançar um posto melhor no mercado de trabalho, quais são hoje os principais desafios para os brasileiros que vivem nos Estados Unidos? Olha, eu acho que é um desafio de qualificação, né, de compreensão da sociedade americana, que é uma sociedade muito complexa e uma sociedade que está em transição. Essa crise econômica e a crise política americana contemporânea é um índice dessa transição. E é um desafio político, né? É um desafio de se estabelecer como uma comunidade que sabe quem é ela mesma, em diferentes situações, porque uma coisa é você ser brasileiro na área metropolitana de Boston, a outra em Miami, a outra em São Francisco, ou em Nova York, e assim sucessivamente, né? Mas precisa saber qual é o seu lugar político dentro de um país onde etnicidade, né, cultura e raça são elementos políticos fundamentais, são moeda política cotidiana. Em relação à reforma migratória, das leis migratórias prometidas pelo governo do Obama, o que isso seria benéfico para os brasileiros que vivem por lá e também quais as perspectivas, tendo em vista que esse é um ano eleitoral, ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos? Acho que isso tem que ser compreendido dentro daquele quadro mais amplo de que os americanos têm uma relação ambígua com a migração, né? Eles estão sempre fazendo ajustes nas leis migratórias, mas efetivamente nunca resolvem o assunto principal, que é o assunto da cidadania, né? E da incorporação dos migrantes com direitos de cidadão, quer dizer, direitos políticos e direitos econômicos plenos, né? Enquanto isso não for efetivamente realizado, a gente vai ver, porque os Estados Unidos é uma federação, né, pipocar leis estaduais que são leis assim cada vez mais controladoras sobre a vida do migrante. Então eu acho que é mais uma rodada, né, de reformas das leis migratórias para agradar certos segmentos, especialmente o segmento latino, né, que é muito grande no eleitorado americano, e por causa da migração tanto mexicana quanto porto-riquenha e da América Central, mas eu não sou muito otimista, não acho que nenhuma lei vá resolver essa tensão entre nós queremos migrantes, mas nós não queremos migrantes, porque isso aí é o nome do jogo nos Estados Unidos, né? Se você resolver isso, você terminaria com um dos motivos fundamentais das formas de explorar o trabalho barato do migrante. E daqui a pouco, a participação dos emigrantes brasileiros. Voltamos depois do intervalo. Estamos de volta com Brasileiros no Mundo. Com a gente, o professor Gustavo Lins Ribeiro. E agora a participação dos emigrantes brasileiros. Oi, Fábio Assis. Tenho 2 filhos. Já estou aqui há mais ou menos 11 anos. Trabalho todo dia. Faço música. Tenho um salão de beleza. Faço cabelos naturais para pessoas étnicas como negros, pessoas que desejam ter o cabelo natural. Ralei bastante para conseguir o meu espaço. Estou aqui e meu objetivo é crescer mais e mais no que eu faço aqui na Califórnia. E pretendo voltar para o Brasil
Pretendo voltar com alguma coisa que eu possa investir no Brasil. Fábio, primeiro, parabéns, porque você conseguiu atingir boa parte dos seus objetivos nos Estados Unidos. Mas, provavelmente, seus negócios vão melhorar e, cada vez mais, você vai aprofundar a sua relação aí com a economia e com a sociedade americana. Então, isso significa também que, como a gente sabe, fica mais difícil de você voltar para o Brasil. Isso quer dizer que você vai ter que negociar bem a sua saudade. Oi, meu nome é Ita Guedes, eu moro aqui em Nova York há 12 anos. Vim para cá em 98 para fazer uma visita para o meu irmão e acabei ficando até hoje. Já trabalhei comecei a trabalhar em restaurante como busboy. Hoje eu sou assistente de produção de música e estou aqui até hoje. Hoje eu estou fazendo agora para ser cidadão americano. E eu queria saber, eu vi assistir o programa de vocês, queria saber o que pode fazer para essas pessoas que vêm pelo México, né? Que são bem discriminadas. E tem gente aqui que tem mais de 20 anos que está aqui, que não voltou para o Brasil por causa que não tem como, né? Ita, você está próximo a conseguir algo que todo migrante deseja, que é regularizar sua situação no país em que ele está trabalhando. Parabéns. Agora, com relação ao pessoal que entra pela fronteira do México, isso é uma situação muito arriscada mesmo. Eu acho que cair na mão dos coiotes é algo duro. Eu posso compreender porque as pessoas fazem isso, mas não é nada aconselhável. Como você sabe, existem casos, inclusive, de mortes nessa travessia. Como lutar contra a discriminação contra os migrantes em geral? É só na política. Você tem que fazer parte de associações de brasileiros e procurar os direitos dos migrantes, né? Porque eles têm, apesar de todas as fragilidades e vulnerabilidades deles. Obrigada, professor, pela sua participação aqui no Brasileiros no Mundo. E fique atento para a dica da semana. Nos Estados Unidos, o número do Social Security é necessário para conseguir emprego, contribuir para a Previdência Social e ter acesso a outros benefícios do governo norte-americano. Para se cadastrar na Seguridade Social, você precisa, primeiro, preencher a ficha de solicitação, segundo, reunir pelo menos 2 documentos originais que comprovem sua identidade, status migratório de permissão para trabalho e idade, e terceiro, ir a um escritório local do Social Security. A ficha de solicitação de cadastro no Social Security e outras informações estão disponíveis em inglês ou espanhol no site www.ssa.gov. Hoje no Fala Conselheiro, Fausto da Rocha, eleito para o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior pela região da América do Norte e Caribe. Temos o problema da área de educação, porque é um número muito grande de crianças que estão nascendo na região, filhos de mães brasileiras e que não dominam a língua portuguesa. Muitos não sabem nem falar português. Então é a questão da educação, temos o problema da saúde e também a questão da cultura, que eu acho que é muito importante nós, os conselheiros, trabalharmos junto com o governo brasileiro a difundir mais a cultura brasileira na região, não só mesmo para que a gente venha conhecer a cultura e manter a nossa cultura, mas que nós possamos também influenciar a comunidade americana junto em relação à nossa cultura, para que eles possam melhor entender o brasileiro, melhor entender a nossa cultura e com isso nós teríamos uma melhor integração. O Brasileiros no Mundo de hoje fica por aqui. Você já sabe, se quiser participar do programa, grave o seu vídeo ou escreva a sua mensagem e mande para a gente pelo e-mail brasileiros@ebc.com.br. Acompanhe a nossa programação pela internet. Acesse o nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br/internacional. A gente volta na próxima semana. Até lá!